Muito bem, muito bem. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, na carta de Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 4. Nós vamos tentar fechar o capítulo 4 e, com a graça de Deus, encerrar ainda esse mês o capítulo de número 5. Nós começamos Tiago no começo do ano e estamos tendo dificuldade em terminar. É uma carta muito densa e tem nos trazido implicações, ensinos muito importantes, né? Capítulo 4, hoje nós vamos fazer um breve resumo de todo o conteúdo de Tiago, a partir de uma fala muito dura desse homem de Deus, que está no capítulo 4, verso 4, quando ele diz assim: gente infiel. Outra tradução diz adúlteros, lembrando muito aquela linguagem usada pelo profeta Oséias, lá entre os 12 profetas menores. Nós estamos estudando a EBD. Gente infiel ou adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Amém? Pai, obrigado por essa palavra que nós lemos. Obrigado porque agora nós vamos com o coração aberto, com a mente aberta, nós vamos nos submeter ao Teu Espírito, que é o inspirador dessas letras, para que o Senhor nos fale, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos corrija. Faça isso, Senhor, para a Sua própria glória. Oramos no irrecusável nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos analisar, então, tudo que nós aprendemos de Tiago a partir desse verso de número 4, palavra duríssima do nosso Tiago, não é? A primeira pergunta que eu queria responder, então: como os inimigos de Deus vivem? Tiago me parece que teceu já um quadro sobre os hábitos, sobre o comportamento, sobre a forma que os inimigos de Deus vivem. De forma resumida, a partir do capítulo 1 até o capítulo 4, a gente pode pensar que os inimigos de Deus vivem uma vida sempre com o coração dividido. Nós vimos que Tiago repreende de forma muito dura essa tendência humana de viver com o coração dividido, de acender uma vela para Deus no domingo e outra vela para o diabo durante a semana, de estar sempre oscilante, sempre vacilante, ora querendo as coisas de Deus, ora querendo praticar as virtudes de Deus, ora querendo ser correto com as coisas, respeitar as pessoas, lidar bem com os dons e os bens materiais, mas na mesma toada e quase que virando uma chavinha, as incoerências, né? Desobedecendo a Deus, maltratando o seu semelhante, ora quer se submeter à vontade de Deus, mas ora quer que a sua vontade prevaleça, não é? Então, como essas pessoas que são inimigos de Deus vivem? Com esse coração sempre dividido. Irmãos, o tema da mornidão é muito importante, tanto nas pregações de Jesus, nas cartas, nos evangelhos, como também lá no Apocalipse, quando ele repreende aquela igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia, ela não era nem quente nem fria. Os irmãos se lembram disso? Né? A igreja de Laodiceia tinha uma aguinha morna, e quem sabe, né, se você tomar uma água morna, ela provoca náusea em você, né? Ela dá vômito. Essa mornidão também é muito combatida no Antigo Testamento, né? Nós temos Moisés ali com o povo de Israel ali na peregrinação no deserto, como que o povo sempre estava oscilando entre servir a Deus e não servir a Deus. E nós temos, por exemplo, também no livro de Reis, o profeta Elias, que o povo servia a Deus, mas também servia a Baal. Os irmãos se lembram?
Aí o profeta Elias vai dizer textualmente: por que vocês estão cocheando entre dois senhores? Então, essa ideia do coração dividido, de não ter um coração inteiro, né? Em Provérbios nós lemos que Deus abomina esse coração dividido, Deus ama o coração inteiro. Daí vem a palavra integridade. O que é integridade? É você ter o coração inteiro naquilo. Então, qual que é o estilo de vida de uma pessoa que é inimiga de Deus? Ela é vacilante, ela não é nem fria e nem quente, ela é morna, ela é amiga do Evangelho, mas nunca assume a postura de um verdadeiro cristão. Gosta de ouvir o pregador, gosta de ouvir o pastor, gosta dos louvores, mas não se compromete com a mensagem, não permite que aquela mensagem penetre na sua vida e transforme as suas práticas. Muito bem, isso é um ponto. Vivem com o coração dividido. Segundo ponto, elas possuem uma fé de demônios. Os irmãos se lembram da fé de demônios? Tiago vai falar no capítulo 2, né? Qual que é a fé de demônios? Satanás crê corretamente, tem uma teologia correta, ele sabe a Bíblia de cor e salteado, mas ele não coloca os ensinamentos bíblicos em prática, né? Então, ele tem crença correta, porém, as suas práticas são completamente, diametralmente opostas às suas crenças. Crê de uma forma, ou melhor, descrê de uma forma, mas vive de outra maneira. E é muito interessante que no tempo da pós-modernidade isso é tão comum. A gente vive com essas incompatibilidades, com essas incoerências no nosso coração. Outro jeito de ser, que nós aprendemos com o Tiago, sobre essas pessoas que são inimigas de Deus, é que elas tendem a fazer acepção de pessoas. Irmãos, não se engane, a nossa inimizade contra Deus é também de forma inequívoca uma inimizade contra o nosso próximo. É impossível você desprezar a Deus sem desprezar o seu próximo. Porque se você despreza a Deus, você fatalmente irá desprezar a imagem que reflete esse Deus. E é o que Tiago combate de uma forma muito dura. Nós vimos que a mensagem de Tiago é dura quando ele vai falar que aqueles crentes ali, para qual ele estava escrevendo, eles faziam acepção de pessoas, eram os ricos que exploravam os mais pobres. Os irmãos se lembram do contexto? A Ásia Menor, as relações de trabalho sempre era uma relação de exploração. O rico aproveitava da vulnerabilidade do pobre, e essa cultura foi importada para dentro da igreja. E aí os irmãos também, no seu culto, eles tinham esse hábito de fazer acepção de pessoas. Então, existiam classes dentro da igreja, existiam etiquetas dentro da igreja, as pessoas eram etiquetadas a partir do seu grau de importância. Então, o rico sentava na frente e tinha ali todo o conforto, mas se a igreja estivesse cheia, o pobre ficava em pé lá atrás. Eram umas coisas muito malucas assim, e isso é um sintoma de alguém que está em inimizade contra Deus. O quarto sintoma é o uso da língua. As pessoas que estão em inimizade contra Deus, elas têm uma dificuldade enorme de usar a língua corretamente. Elas usam a língua de forma desregrada. E Tiago vai até dizer, essa turma, ora ela bendiz a Deus com a sua língua, ou seja, uma atitude cultual dentro da igreja, mas ao mesmo tempo, na mesma proporção, e talvez diretamente na mesma relação, ela vai amaldiçoar o irmão. Isso é muito louco, né? Você fala que Deus é o Senhor, o Criador, como nós cantamos, né? A honra, a glória e o louvor, mas com essa mesma boca que você bendiz a Deus, você fala mal do seu irmão, você calunia o seu irmão, você fofoca contra o seu irmão, você despreza o seu irmão, você faz críticas ácidas, maldosas, maliciosas, tentando promover a divisão dentro da igreja. Você diminui o seu irmão por meio, não só, irmãos, do uso da língua, no sentido daquilo que você verbaliza, mas daquilo que você não verbaliza também. A gente sabe que a comunicação se dá também pelo corpo, não é assim? A forma como a gente olha para as pessoas, às vezes olha de cima para baixo, não é? E só no olhar a pessoa sabe que está sendo desprezada. Não tem um negócio assim? Aquele olhar altivo, Provérbios vai dizer que Deus abomina o olhar altivo, não é? Deus despreza quem olha de cima para baixo. Então, essa ideia de usar mal a língua é algo muito importante para Tiago, e tem a ver com a nossa situação de adultério diante de Deus. Nós não podemos bendizer a Deus e amaldiçoar o nosso irmão. De uma mesma fonte, ensinou Jesus de Nazaré, não pode jorrar água
doce e nem água salgada, né? Ou uma árvore não pode dar espinhos e não pode dar bons frutos, ou dá uma coisa ou outra. Irmãos, ou é ou não é. Isso é fundamental para nós. Ou eu sou crente de verdade, ou eu não sou crente, gente. É preto no branco. Não, essa coisa de ficar ali no mais ou menos, isso joga a favor do inimigo, não é? Eu não sei se vocês conhecem uma piadinha. Desculpa, eu sou péssimo para contar piada. Mas, por favor, na hora que eu terminar, vocês, no final, dê uma risada, só para eu me sentir incluído. Vou me sentir incluído se você rir, tá bom? Mas não ri amarelo, não ri de vantagem. Assim. Mas diz uma piadinha que tinha um muro, né? E uma pessoa em cima do muro, e um lado tinha os demônios, né, o capeta, e outro lado tinha os anjos. E aí os anjos, e a pessoa no muro, né, para que lado que eu pulo? Para o lado do capeta ou para o lado dos anjinhos, né? Aquela briga que às vezes a gente tem na nossa cabeça quando está sendo tentado. Para onde que eu vou, para onde que eu vou e tal. E aí os anjos falando, não, vem para cá, não vai para lá não, se você pular para o outro lado você vai morrer, ele está querendo te enganar, o Satanás é enganador, você vai se dar mal, esse caminho que você vai escolher é um caminho de morte, não, escolha a vida, escolha o bem, escolha a virtude, venha para o Senhor, né? E os anjos tentando convencer aquela alma indecisa e vacilante para pular para o lado certo. Mas o interessante é que o capeta não falava nada, os demônios ficavam tudo caladinhos, né? E só os anjos ali implorando para o camarada pular para o lado de cá e tal, e os capetas lá numa boa e tudo. E aí perguntaram, né? Alguém, sempre tem um curioso, perguntaram para os demônios assim, deixa eu te falar, os anjos estão fazendo uma campanha enorme para que essa pessoa vá, escolha o caminho da vida, e por que vocês não falam nada? Por que você está vendo a pessoa ali indecisa no muro e não fala nada? Aí o demônio respondeu, né? Não, é porque o muro é nosso. Agora é hora para rir, gente. Obrigado. O muro é nosso. O muro é do diabo, gente. É? Quando a gente está assim, meio pedra, meio tijolo, nós já decidimos. O meio pedra, meio tijolo é uma atitude mental, uma postura de vida, é uma escolha. Então, essa ideia desse joelho vacilante é perigosa demais, não é? E no capítulo 4, como nós lemos na semana passada, também um coração que está em rebeldia contra Deus, inimizade contra Deus, ele acumula em seu coração, né, uma pessoa acumula em seu coração toda sorte de impiedades. Então, se você ler o capítulo 4, Tiago vai trazer listas duríssimas de guerras, de intrigas, de invejas, né? Situação de pé de guerra, pessoas com a alma infernizada, infernizando outras almas. Isso é um inferno na terra, quando você está infernizado, quando você está em pé de guerra, dentro de você, com inveja, com ciúme, com competição, com orgulho, com maledicência, né? Se isso está no seu coração, isso transborda para os seus relacionamentos, isso afeta as pessoas, isso azeda as relações comunitárias, né? Então, quando nós estamos em inimizade contra Deus, nós destilamos veneno pelos nossos poros. Jesus de Nazaré vai ensinar mais uma vez, o homem bom do bom tesouro do coração tira coisas boas, mas o mal do mau tesouro do coração vai tirar coisas más. Você só dá aquilo que você tem dentro de você. Então, essa coisa da gente guardar o coração, como Provérbios capítulo 4 nos ensina, verso 23, se eu não me engano, sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É fundamental, gente, guardar o nosso coração. Então, segundo Tiago, dentro desse panorama que nós estamos fazendo, isso são características de pessoas que estão em rebelião e inimizade contra Deus. Essa é a primeira pergunta, né? A segunda pergunta é, o que Deus, portanto, exige de nós? Se nós não podemos viver uma vida em rebelião contra Deus, o que Deus exige de nós? Deus faz algumas exigências a nosso respeito.
A primeira delas é que nós precisamos deixar de fazer tudo aquilo que Deus condena, e precisamos fazer tudo aquilo que Deus aprova. Fazer aquilo que Deus aprova e deixar e abandonar aquilo que Deus condena. Portanto, nós temos que ter uma atitude ativa diante da lei de Deus. Irmãos, quando nós recebemos os ensinamentos da palavra de Deus, nós precisamos responder ativamente a esses ensinamentos. E existe uma grande batalha espiritual travada nesse exato momento. Quando eu estou pregando aqui a palavra de Deus, e os irmãos estão aí concordando com a cabeça e achando legal, existe uma grande batalha espiritual, porque Satanás quer que essa semente caia não numa terra boa e produza frutos. Ele quer que caia numa terra à beira do caminho, onde os cuidados desse mundo vai fazer com que você esqueça a palavra, ou então vai colocar num terreno ali não muito profundo, porque você vai até concordar, e vai sair daqui com o coração aquecido, mas na segunda, na terça-feira, você já esqueceu toda a palavra, não é? Então, existe uma batalha espiritual nesse exato momento, meus irmãos. Satanás trabalha nesse exato momento nas nossas mentes e nos nossos corações, para que a gente não deixe os nossos pecados, para que a gente não deixe os nossos maus hábitos, para que a gente volte às nossas vidas que desagradam a Deus. E mais do que isso, ele também trabalha para que a gente não obedeça à palavra do Senhor. Então, não despreze a batalha espiritual, que é travada quando nós pregamos, que é travada durante a semana, quando você está nos seus afazeres. Eu tenho um amigo, pastor Hélio Alves, lá do Batista, que ele diz assim, que é verdade que Deus tem um plano para nós, e a gente precisa conhecer esse plano, mas é verdade que Satanás também tem um plano para nós, a gente precisa estar atento a esse plano. Satanás tem um plano para a gente, tem um plano para a nossa família, tem um plano para o nosso casamento, para os nossos filhos. A gente tem que tomar cuidado, porque se você bobear, ele vai cumprir o plano dele nas nossas vidas. Então, nós precisamos ter essa atitude ativa diante do ensinamento que a gente recebe, abandonar as coisas que Deus condena e abraçar aquelas que Ele ama. Como nós fazemos isso? Mudando a nossa maneira de pensar. A nossa batalha espiritual está na nossa mente, gente. É por isso que nós aprendemos aqui de manhã, nós precisamos submeter a nossa mente à transformação da palavra de Deus. Nós precisamos mudar a maneira como nós percebemos e usamos os nossos corpos nesse mundo, mudando também a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas, ou seja, com os outros corpos. Ou seja, transformação de mente implica em transformação de comportamento, em transformação de hábitos. Existem muitos hábitos em nós que precisam ser transformados pela palavra de Deus. E os hábitos possuem uma força muito poderosa, meus irmãos, na maneira como nós nos comportamos, porque a gente faz coisas sem a gente perceber que estamos fazendo coisa errada, a gente faz porque está no piloto automático. Eu já contei a história do David, do James, vou lembrar o sobrenome dele, ele escreveu um livro, Você se torna aquilo que você ama. Ele fala sobre o poder do hábito. Ele diz que ele começou a gostar muito de literatura vegana. Ele começou a ler sobre o veganismo, e tem um papa do veganismo americano, ele começou a ler aquilo e tal, né? E começou a ler, e gostando daquela literatura, e achando que era muito pertinente aquilo que o camarada estava falando, sobre alimentação, sobre como os alimentos se processam no nosso intestino, e essas coisas todas. Ele lendo aquilo, feliz da vida, ele marcava e grifava. E aí até que ele percebeu uma coisa, que embora ele estivesse concordando com tudo aquilo que aquele camarada estava escrevendo, ele se pegou um dia fazendo algo muito incoerente. Ele parou nessas lojas de fast food e pediu aqueles hamburgões, né, gigantes, e enquanto ele devorava aqueles hambúrgueres deliciosos, ele estava lendo e grifando uma literatura vegana e falando, uau, isso é bom, uau, isso é interessante, ó, disso aqui eu gostei. Vocês entenderam? Né? Ora, você pode muito bem concordar com uma coisa e fazer outra. Por quê? Por causa do poder do hábito em nós. E existem muitos pecados que nós, de tal forma, já introjetamos tanto na nossa vida, que nós fazemos sem perceber, gente.
já está na nossa corrente sanguínea. É por isso que nós precisamos reformular, reconfigurar nossa mente diariamente. Diariamente, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a maneira como nós pensamos, e mudar a maneira como nós pensamos por meio da transformação que ocorre pela exposição à palavra de Deus. Então, nós precisamos mudar a maneira como nós pensamos, porque os nossos hábitos vão governar o nosso corpo, vão governar as nossas atitudes. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, se algum louvor há, se há algo de bom existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, a nossa maneira de pensar é fundamental para transformar as nossas atitudes. E a maneira como nós lidamos com os nossos corpos e também com os corpos das outras pessoas. Nós já falamos aqui, Tiago deixa isso muito claro também, nós já falamos aqui que toda boa teologia passa pelo bom uso do corpo. Toda pessoa em inimizade contra Deus vai maltratar o seu corpo, vai maltratar o corpo do seu semelhante. Quando nós estamos em paz com Deus, nós lidamos bem com a nossa fisicalidade, com o nosso corpo. Nós submetemos nosso corpo a Deus e vemos nele a sacralidade e a glória de Deus, a dignidade de Deus. Mas quando nós estamos em pé de guerra com Deus, uma das coisas que a gente faz é maltratar o nosso corpo, é usar mal o nosso corpo. E se usamos e desonramos o nosso corpo, fazemos o mesmo com o corpo do nosso irmão. E aqui eu quero aproveitar esses 10 minutos finais, para trazer um conceito, que vou precisar muito da atenção dos irmãos, e se preciso a gente retoma na semana que vem, que tem a ver sobre a teologia do corpo, sobre a teologia da vida, porque não basta apenas a gente conhecer a Bíblia, irmãos, a gente precisa aprender a pensar biblicamente. Então, não basta apenas conhecer a mensagem de Tiago, por exemplo, a gente precisa conhecer a forma como Tiago pensava sobre o cristianismo. A gente precisa ter uma mente cristã. Não basta conhecer a Bíblia, é preciso ter uma mente bíblica. Amém? Então, a gente precisa aprender a pensar biblicamente sobre vários aspectos. E um deles é sobre o nosso corpo. E aqui vai algumas afirmações, assim, de pronto, não é? A primeira delas é que o fato de você ter um corpo, nós estamos falando, Tiago trabalha sobre... Tudo que Tiago fala tem a ver com a nossa prática. A fé sem obras é morta. Então, nós precisamos praticar. E como é que as nossas obras são realizadas? Por meio do nosso corpo, não é? Então, o corpo é central na compreensão da epístola de Tiago, a forma como usamos o corpo. Presta atenção, isso tem a ver muito com a nossa época também. O fato de você ter um corpo não implica afirmar que você pode usá-lo da forma que você desejar. O fato de você possuir um corpo não implica afirmar que você pode usá-lo da forma que você desejar. Eu estou falando aqui das pessoas que foram compradas por um preço, para usar a expressão que nós usamos na EBD agora de manhã, não é? Nós fomos comprados por um preço. Então, você tem um corpo, mas isso não significa que você pode usá-lo da forma que você quiser. O fato de você ter uma vida, você está vivo agora respirando, não implica afirmar que ela pertence a você. Isso vai na contramão do mundo que a gente vive, porque o mundo que a gente vive fala, o corpo é meu, a vida é minha, não é assim? Então, no princípio das liberdades, a gente diz assim, olha, a minha liberdade termina onde começa a sua, você tem a sua vida, você faz da sua vida o que você bem entende. Não tem essa ética da liberdade? Então, cada um tem o seu arbítrio, cada um usa o seu corpo da forma como bem entender e gasta a sua vida da forma como bem entender. Mas essa não é a ética cristã. Na ética cristã, nós fomos comprados por um preço, nós não nos pertencemos mais, né? E é justamente essa a resposta, não é? Por quê? Por que eu não posso usar o meu corpo da forma como eu quero? Por que eu não posso usar a minha vida da forma como eu quero, já que eu tenho um corpo, já que eu tenho uma vida? Ora, a resposta é, porque antes de você ter vontade e arbítrio, isso é importante, ou seja,
a pretensa capacidade e o pretenso direito de escolher o que você deve fazer com o seu corpo e sua vida, a vida já existia e ela foi dada a você. O que eu estou querendo dizer? É que antes da gente ter o arbítrio, o suposto arbítrio de dizer, meu corpo, minhas regras, ou a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser, nós nos esquecemos de uma coisa muito importante, que para que eu tenha, entre aspas, esse poder de escolha, eu preciso ter recebido algo. Alguém tem que ter me dado a vida. Então, a vida vem antes das minhas escolhas. Alguém tem que ter me dado o meu corpo, porque eu só posso agir de alguma forma por meio do corpo. Então, eu recebi a vida e o corpo. Não é algo que é meu, é algo que me foi dado. Ou melhor, é algo que me foi confiado. Então, o suposto arbítrio de escolher o que eu faço com o meu corpo, o que eu faço com a minha vida, ele deve estar submetido ao meu ser. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós vivemos em um mundo onde nós temos aí o discurso das liberdades. E no discurso das liberdades, nós dizemos assim, olha, eu sou livre para fazer o que eu bem entendo da minha vida. Não é muito comum isso hoje na nossa cultura? Não é? Então, você possui a sua liberdade. Nós vivemos numa sociedade democrática, onde... E os conservadores acreditam justamente nesse liberalismo, nesse aspecto. Você faz com a sua vida o que você bem entende. Né? Dentro das suas quatro paredes, você tem direito à sua privacidade. Nós temos esse discurso muito presente. Não é? Mas existe aqui, irmãos, uma coisa importante para nós cristãos, é que existe um limite para a soberania sobre o nosso corpo e também sobre o corpo do outro. O que nós precisamos entender que, no conceito de liberdade cristã, esse conceito implica em limites. Existe um limite na forma como você lida com o seu corpo. Existe um limite de soberania, você pode usar o seu corpo, sim, mas existe aí uma barreira e um limite. E que limite é esse? A própria dignidade do seu corpo. A própria sacralidade do seu corpo. Porque esse corpo foi dado a você, ele não pertence a você. Essa é a afirmação cristã. Então, na minha vida, conduta sexual, por exemplo, eu tenho o arbítrio e a minha liberdade. Você tem arbítrio e liberdade, mas você deve entender que antes da sua liberdade vem o seu ser. Alguém deu um corpo a você. Alguém deu a vida a você, e o seu corpo e a sua vida não pertencem a você, portanto, a sua soberania, o seu arbítrio e a sua liberdade possuem limites. Você não pode fazer do seu corpo o que você bem entender. Você não pode fazer do corpo do outro o que você bem entender. Você não pode usar a sua sexualidade como você bem entender, porque a sua sexualidade foi dada a você. Ela foi dada como dádiva. Dada como dádiva é ótimo, né? Mas ela é uma dádiva. E você não tem a soberania para fazer da sua sexualidade e do seu corpo, dos seus desejos, aquilo que você bem entende. Porque existe um dono do seu corpo. Assim é a teologia cristã. Existe um dono da sua vida. E esse dono do seu corpo, dono da sua vida, te deu a liberdade de você escolher, mas não a liberdade soberana sobre o seu corpo. Há limites. E qual que é o limite? O limite da palavra de Deus. Como nós aprendemos aqui de manhã, nós precisamos submeter o nosso corpo e a nossa mente ao senhorio de Jesus. Paulo, em Romanos capítulo 12, vai dizer, respondendo a pergunta, como viveremos, devemos apresentar nossas mentes e nossos corpos ao controle do Espírito, porque mesmo que alguém de livre vontade entregue o seu corpo para ser barbarizado, preste atenção, mesmo assim, aquele ato será imoral, porque o corpo é inviolável e possui dignidade intrínseca. A liberdade é secundária em relação ao ser. Isso na prática é muito óbvio, não é? Eu quero encerrar, 5 minutos eu encerro,
Não sei se os irmãos se lembram de uma história que aconteceu na Alemanha há uma década atrás, falando sobre a questão da liberdade do corpo, né? E do uso do corpo. Um alemão, ele decidiu morrer, e ele conhecia um outro amigo, e eles fizeram amizade, e ele falou: olha, eu vou morrer, eu quero que você me mate, e eu vou escrever tudo direitinho, esse é o meu desejo. E depois que você me matar, eu quero que você coma o pedaço do meu corpo. Faça um canibalismo, né? Comer do meu corpo. Vocês viram isso? Já lembram? Se lembra dessa história? Isso aconteceu, infelizmente. E assim aconteceu, o camarada matou o outro, né? Um amigo, tudo escrito. E começou a canibalizar o corpo dele, comer o corpo. Até que o pessoal descobriu, a polícia descobriu aquela situação toda, e isso foi levado a julgamento, e a questão ética era: mas o camarada não era dono do corpo dele? Ele não tinha arbítrio sobre o corpo? Mas o desejo dele era que o amigo dele, depois da morte dele, pudesse canibalizá-lo. Ele tem ou não tem esse direito? É uma questão ética, gente. Não é, Renata? Aí a Suprema Corte da Alemanha resolveu punir aquele camarada. Aquele camarada foi criminalizado, porque eles entenderam justamente isso que a gente está dizendo, que a vontade daquela pessoa sobre o corpo não era soberana, porque aquele corpo tinha uma dignidade intrínseca que não era dado pelo seu dono, mas vinha de fora. Então, você não pode fazer com o seu corpo aquilo que você deseja, mesmo que você deseje fazê-lo. Uma pessoa suicida, ela é proibida de suicidar, você faz de tudo para que ela não se mate, porque a vida não pertence àquela pessoa. Da mesma forma, meus irmãos, o que Tiago nos ensina nessa carta é justamente isso, né? Que nós devemos zelar pelo nosso corpo, apresentando ele a Deus e nos submetendo com todo o nosso ser, espírito, alma, corpo, mente, coração, à vontade de Deus, entendendo que Deus é o Senhor sobre tudo que nós temos, sobre todo o nosso ser. Portanto, Deus nos deu o nosso corpo, Deus nos deu o nosso arbítrio, Deus nos deu a vida para que nós possamos usar o nosso corpo e usar a nossa vida, não para as nossas próprias vontades, não para fazer aquilo que está no nosso coração, mas Deus nos deu o nosso corpo, a nossa vida, para que possamos entregar novamente a Ele como sacrifício para a adoração do próprio Deus. É essa a vontade de Deus para nós, é isso que Tiago nos ensina aqui na sua carta, nos relacionamentos com os nossos irmãos. Devemos zelar não só pelo nosso corpo, mas também pelo corpo do nosso semelhante. Eu não posso fazer com o corpo do meu semelhante aquilo que eu bem entendo, gente. Se eu vejo um irmão com vulnerabilidade, com frio, eu tenho que dar para ele um agasalho, não é isso que Tiago fala? Se o irmão está com fome, eu tenho que dar comida para o meu irmão, porque o corpo do meu irmão também é minha responsabilidade. Eu preciso enxergar no meu irmão a dignidade humana que está ali. Eu não posso olhar para o meu irmão apenas como um objeto que eu uso ao meu bel prazer. Mas por quê? Porque a vida que o meu irmão tem, o corpo que o meu irmão tem, possui uma dignidade intrínseca, uma glória que foi dada a ele, uma honra que foi dada pelo próprio Criador. Isso é ser senso de igreja, isso é senso de comunidade. É você entender o seu lugar e o lugar do outro na sua vida. Tiago nos ensina isso. No capítulo 4, e fechando, Tiago vai dizer que devemos zelar para o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Zelar para que o nosso coração, de fato, esteja cheio das coisas de Deus, porque do coração procedem os bens, mas também procedem todas as maldições que nós temos no nosso mundo. Tiago trabalha isso, capítulo 4, de uma forma muito direta. E, por fim, zelar não apenas pelo nosso coração, mas também pela alma do nosso irmão. Nós somos responsáveis pelo bem-estar emocional do nosso irmão. O corpo do nosso irmão também é nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos com o nosso irmão, por aquilo que nós deixamos de falar com o nosso irmão. Nós somos responsáveis pela forma como nós olhamos para o nosso irmão.
Nós somos responsáveis por aquilo que nós deixamos de fazer pelo nosso irmão. No final do juízo final, Mateus capítulo 24, capítulo 25, Jesus vai dizer: aparte-se de mim, vocês que não me conhecem, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estava nu e vocês não me vestiram. Aí eles vão perguntar: por que, Senhor? Porque quando vocês deixam de fazer aos meus pequeninos, vocês deixam de fazer a mim. Quando você não cuida do corpo do seu irmão, em todas as suas dimensões, na sua alma, nas suas necessidades básicas, físicas e emocionais, nós estamos desprezando o próprio Criador. Essa é, sumariamente falando, sinteticamente falando, a mensagem de Tiago. Perdoe, eu passei aí 8 minutos do nosso tempo. Domingo que vem a gente continua. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Continua falando a nossa mente, nosso coração, Senhor, para que sejamos não apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes dela. Assim nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, logo mais à noite estaremos aqui às 19 horas com as parábolas. Não deixe de participar conosco, tem sido uma grande bênção. Até lá.